Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Terror em Shelby Oaks, dirigido pelo Chris Stuckman, que, se você não conhece, ele é um crítico de cinema com um canal muito grande aqui no YouTube, onde ele analisa filmes e expõe os seus gostos cinematográficos, e esse é o primeiro longa dele como diretor e é um projeto independente que teve financiamento coletivo, onde as pessoas podiam doar para que esse filme acontecesse, e ele conseguiu até que um orçamento modesto, mas que depois teve os direitos comprados pela gigante Neon, onde o filme aí sim passou por refilmagens e teve uma injeção de grana maior, inclusive trazendo o nome do Mike Flanagan, famoso aí pela série de terror como Maldição da Residência Hill, como produtor. E a trama é bem básica aqui. Ela gira em torno da Mia, interpretado pela Camila Sullivan, que estava obcecada em encontrar sua irmã Riley, que estava desaparecida já há 12 anos, e ela fazia parte de um grupo de caçadores de fantasmas, os Paranóicos Paranormais, que postavam vídeos no YouTube, tipo aqueles canais de investigação paranormal que a gente vê bastante por aí. E na primeira metade do filme, principalmente, o diretor vai usar o elemento de documentário falso para fazer uma longa introdução, contando o começo da história, criando uma vibe que lembra investigações reais, com entrevistas de familiares, matérias na TV, e o diretor usou desse artifício para construir uma história sobre perda e uma obsessão pelo desconhecido. É um começo ótimo na minha visão, porque ele estabelece bem todo esse cenário, deixando a gente dentro realmente dessa investigação para tentar descobrir o que aconteceu com esse grupo de pessoas que desapareceu nessa cidade. E fica muito claro como o Chris Stuckman é um apaixonado pelo gênero de terror. E o fato dele ser um crítico de cinema, um cara que na teoria conhece bem os truques, acaba que transparece nas sequências que são bem construídas e que geram uma tensão e uma sensação de atmosfera. Ele dirige com uma confiança que surpreende para um estreante, apesar do seu conhecimento. Tem momentos onde a câmera se move devagar, explorando um ambiente escuro e abandonado que realmente te deixa desconfortável, e o longa tá recheado de referências a outros filmes. A mais óbvia é A Bruxa de Blair, mas você também consegue perceber claramente toques de Hereditário, Bebê de Rosemary, Atividade Paranormal, entre outros. É uma salada realmente de referências que você pode pensar, bom, já que o filme é um catado de ideias de outros longas, ele acaba não sendo original. E eu vi muito esse tipo de comentário, mas eu discordo, até porque hoje em dia, se você parar para pensar, o que ainda não foi explorado no cinema de terror? Nós já vimos de tudo, gente. É impossível você ser 100% original, porque praticamente tudo, ou se não tudo mesmo, já foi feito. É filme de monstro, filme de demônio, espírito, casa abandonada, até um pneu assassino nós já tivemos. Então, referências sempre vão existir. Cabe o diretor, sim, saber jogar com isso e dar o seu ponto de vista para sua história. E isso o Chris Stuckman faz bem aqui, porque sim, ele tem essas referências, como eu falei, mas ele consegue colocar cenas numa visão própria, com decisões narrativas e uma construção de cena bem diferente. A referência tá ali, você consegue ver claramente, mas tem uma coisa a mais, sabe? Tem um toque autoral, e as atuações são positivas no geral. A Camila Sullivan como a Mia transmite a angústia e a determinação dessa pessoa que tem um familiar desaparecido, fazendo a gente torcer por ela, mesmo quando ela toma algumas atitudes bem idiotas, principalmente no terceiro ato, que é onde o filme se perde um pouco. E a Sarah Dern, como a irmã Riley, aparece mais em fitas encontradas e não consegue muito entregar alguma coisa a mais. É uma performance mediana, e o elenco de apoio, tirando a senhora assustadora que aparece no final do filme, praticamente não tem importância nenhuma. Alguns até atrapalham, para dizer a verdade, com diálogos bem genéricos e expositivos. E tecnicamente, Shelby Oaks é muito bem feito em alguns aspectos, especialmente na cinematografia, que cria aquele visual granulado de vídeos antigos
e falhas na imagem da fita que escondem o perigo realmente, e as fotos onde aparece alguma coisa por trás, tipo uma sombra ou um corpo, e os efeitos especiais são discretos nesse ponto, não atrapalham nem quando o filme sai desse lado mais contido e entra de verdade no sobrenatural, onde tudo é mais explícito. O som também merece um destaque. Os ruídos ambientes, ecos, são usados para amplificar o medo, fazendo você prestar atenção em cada detalhe auditivo. É daqueles filmes onde o áudio te imerge tanto quanto as imagens, e comparado com outros filmes de terror, porque é inevitável não lembrar de A Bruxa de Blair, como eu disse, no uso do found footage e toques até de invocação do mal, também nas investigações sobrenaturais. O diretor não faz questão nenhuma de esconder que ama esses clássicos, pelo contrário, ele deixa claro. E sim, isso acaba tornando partes do filme um pouco previsíveis, mas que sinceramente não atrapalharam a minha experiência, porque isso não subverte as expectativas, e um dos grandes acertos é a construção da lore paranormal. O filme desenvolve uma mitologia própria sobre o mal que assombra a história, com detalhes que vão se revelando aos poucos, através de entrevistas e clipes antigos, simbologias em livros, e isso cria uma sensação de mistério genuína, como se você estivesse assistindo a um documentário real sobre um caso não resolvido, e o diretor vai usar isso para explorar temas como o impacto da fama online e o perigo de mexer com o desconhecido, adicionando uma camada atual que ressoa com uma era de youtubers. Mas por outro lado, o ritmo foi um problema. O início é realmente muito bom nessa parte de documentário falso, porque ele te coloca na trama, mas no meio do filme, depois ali de uns 30 minutos, ele tem uma quebra muito grande, virando praticamente um outro longa, assumindo de vez aquele jeito de filme mais convencional. E aqui ele patina, porque vamos ter cenas que não levam para lugar nenhum, não avançam a trama. Além disso, o terceiro ato, culminando no final, me desagradou um pouco. Não o final em si, mas como o filme chegou até lá. O diretor sai do intimista e vai para o terror mais escrachado, com rituais, possessões, pessoas levitando. Não que isso seja ruim, mas destoa com que o filme mesmo nos apresentou. E nos sustos, Shelby Oaks entrega momentos efetivos, especialmente no começo, onde a tensão culmina em boas sequências, com elementos mais viscerais. E vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu critico muito esses jump scares quando eles são muito mal feitos e que só servem para esconder defeitos do texto, o que não é o caso aqui. O susto está muito bem integrado para a trama e a imersão, e eu vejo sim esse longa como um filme bem sólido, não revolucionário é verdade, mas bem competente. O Chris Stuckman mostra o seu potencial, especialmente na atmosfera e na paixão pelo gênero, caindo em algumas armadilhas, o que é natural para um estreante, mas para um terror inicialmente independente e com financiamento coletivo, eu digo que vale sim a pena. É um passo promissor para sua carreira e eu tô curioso para ver os seus próximos projetos. Foi sim um bom começo, um filme de terror que eu gostei bastante. E para terror em Shelby Oaks, nota 7. Esse é o filme que eu quero muito ver a repercussão do público. Ele não tá indo muito bem na crítica, sendo bastante criticado por falta de originalidade, mas eu não vejo assim como eu comentei, então ele tá dividindo opiniões e eu quero ver. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Você gostou do filme assim como eu? Ou também odiou como a maioria da crítica? Me conta aqui nos comentários. Fique à vontade para dizer o que você quiser aqui embaixo. E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.